Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Espera um pouquinho. Deus é um bom Pai. Amém. Irmãos, nós entendemos, eu entendo, como ministro da palavra, que durante o louvor, se nós prestarmos bastante atenção, o pastor Alexandre até falou sobre isso no domingo passado, se nós estivermos bem atentos ao louvor, e você receber o que é seu por direito, você recebe cura. Isso é fantástico. O louvor é uma, para mim, eu vejo dessa forma, que é uma arma de guerra. Eu vou falar hoje sobre fé, amém, irmãos? Então eu trato o louvor como uma fé agressiva. Porque tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que eles estão ministrando, nós cremos pela fé que já aconteceu. Amém, irmãos? Nós cremos dessa forma. Já aconteceu, já fomos abençoados, nós já somos curados. Então eu creio dessa forma. E antes deles sentarem, eu quero agradecer, ver se no final eu chamo vocês. Amém? Aleluia. Vou tentar ser breve, amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é um bom Pai. Deus é luz, irmãos, e nele não há treva alguma. Eu sempre falo isso. E a fé que nós entendemos, irmãos, é uma fé que ela é ativa. Como a palavra de Deus ela é, para nós, ela é totalmente carregada de poder. Nós vemos dessa forma a fé. Então, se fosse um tema, eu não gosto de pôr tema em pregação, que normalmente nós somos guiados pelo Espírito, né? Mas eu sei o que eu vou pregar. Amém? Eu já até falei sobre isso uma vez que eu preguei, sobre fé. Aí eu estou mudando aqui o tema, né? A sua fé supera qualquer medo. Amém, irmãos? A nossa fé é essa, é a fé do tipo de Deus. Nós vamos estar orando. Pai, obrigado, porque o Senhor é bom. Pai, a sua palavra é fiel e é digna de toda aceitação, de toda adoração. Pai, nós entendemos que, pela fé, o mundo foi criado. Pela sua palavra, nós entendemos que tudo se fez. E nós fazemos parte dessa maravilha. A sua palavra para nós, Pai, ela é a mais pura verdade. Ela é viva, ela é eficaz, ela é transbordante, ela é penetrante. Não nos falta nada, Pai, porque a sua alegria é a nossa força. Pai, obrigado porque nós somos curados, nós somos sarados, nós somos supridos em tudo. Porque a sua vontade para nós, Pai, é essa, que nós andemos reinando em vida, durante toda a nossa vida, durante todo o nosso tempo. Pai, eu quero levantar nesse momento o nosso louvor e a nossa adoração, agradecer, Pai, porque nós temos uma família, a nossa família é bendita e poderosa na terra. Nós fazemos parte, Pai, dessa geração forte. Os nossos filhos, eles têm crescido em estatura, graça e mansidão. E o principal, Senhor, não tem nos faltado nada, porque a sua alegria é a nossa força. Espírito Santo, conduz esse momento. Eu sou apenas um cooperador da parte de Deus, trazendo essa palavra, e que essa palavra ela traga ensino e refrigério aos nossos corações. Pai, então essa é a minha oração de agradecimento em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode abrir sua Bíblia aí, não dá navegada na palavra, amém? Você pode abrir sua Bíblia aí, eu sei que todos nós conhecemos a palavra, nós já sabemos, eu só vou ler. Nós aprendemos no Rema que isso aqui já existe há mais de 2000 anos, então tudo que é ministrado, é falado aqui, nós só estamos repetindo o que já está escrito, e que nós sabemos, e eu creio que nós praticamos, porque nós somos operosos praticantes. O que quer dizer? Que nós lemos a palavra. Sabe o que eu acho estranho, irmãos? Muitas vezes eu conheço pessoas, até homens e mulheres de Deus, que falam: Deus nunca falou comigo. Eu sei que aqui não tem, mas Deus nunca falou comigo. Irmãos, no momento que você abre a palavra,
de Deus, e você começa a ler, e quando aqui diz que o Senhor é meu pastor e nada me falta, ei, Deus está falando comigo e com você. Então, irmãos, infelizmente, aquelas pessoas que falam, Deus nunca falou comigo, é porque nunca leram a Bíblia. Infelizmente. Porque todas as vezes que qualquer um de nós medita na palavra, Deus está falando conosco. Não fica esperando ouvir a voz, não. Você pode até ouvir a voz audível do Espírito Santo. Deus já fala conosco todo o tempo. Em cada ministração, cada ministro que vem aqui, eu sugo da unção, nós falamos isso. Né? Eu busco, eu quero aprender mais, enfim. Ouça a palavra, que é bom. Deus é um bom Pai. Então, irmãos, em Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 1, isso aqui para nós é uma orientação que vem da parte de Deus, que fala sobre fé. Eu falo que até o conceito de fé, né? Então, Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você fala, como assim? Eu não vejo, mas eu creio. Amém, irmãos? Nós vivemos pela fé e não por vista. E muitas vezes ouvimos, o mundo está em crise. Ei, nós estamos em Cristo. Nós já somos vencedores. Nós já somos curados. Nós já somos sarados. E nós já somos supridos. Sempre vai existir um verbo. Amém? Nós até dizemos, né, que quando nós movimentamos a nossa fé, sempre vai existir um verbo. Sempre. Sempre vai existir. Chame a existência. Declare cura. Impõe a mão. Ore pelos enfermos. Abençoe as pessoas. E tudo que sai da sua boca, através da palavra, entenda algo, tem poder. Palavras não foram feitas para serem lançadas de qualquer jeito, em qualquer lugar, não. Homens e mulheres de Deus são cheios do Espírito e da palavra. Então, quando você diz, entenda algo, o mundo espiritual ele se move a seu favor. Então, quando você orar por um enfermo, creia que vai acontecer algo. Mas eu orei e não aconteceu nada. Amém, irmão. A cura ela pode ser imediata ou progressiva. Demora um tempo, mas vai acontecer. Para nós já aconteceu. Amém? E fique bem assim, tranquilo no momento da sua oração. Sabe quando você ora? A oração é fantástica, irmãos. Às vezes você ora e esquece. E passa um mês, 2, 3, 4, passou um ano, o que você orou chegou. Aí sabe o que sai da boca do crente? Ele fala, eu não acredito. Nós acreditamos. Irmão, se você orou e chegou depois de um ano, você orou e creu para receber. Você vai receber, vai chegar. É progressiva. Agora, em nome de Jesus, não fala essa frase que eu disse aqui, não. Eu só falei para alertar, né? Eu não acredito. Para nós é o contrário. Pai, obrigado, porque aconteceu. Mas você já cria que ia acontecer. Nós já criamos nisso, irmãos. Aconteceu. Mas pela fé, nós criamos que já tinha acontecido. Amém? Aleluia. Deus é um bom Pai. Eu acabei de falar aqui sobre quando o louvor está sendo ministrado, que os nossos adoradores estão lançando palavras, a cura ela acontece de uma forma fantástica, irmãos. Às vezes você está aí, chegou com alguma desmotivação, com a dor na cabeça, sei lá, e você entra no momento de louvor e de adoração, aconteceu, você nem percebeu, você foi curado. Aleluia. Isso é fantástico. Aí no final, quando você faz aquele convite, tem alguém que tem algum tipo de enfermidade?
Às vezes na nossa mente vem, eu até tinha, mas passou. Ei, você estava conectado com a palavra de Deus. Totalmente. E você só ouviu e recebeu. Mas você creu para receber. Amém? Então, nós falamos aí do conceito da fé, que fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós cremos que já aconteceu. Então, nós nunca vamos andar por vista, nós andamos por fé. E eu vou falar algumas coisas que você vai ficar, por quê? É porque nós andamos por fé. Por que nós cremos que quando você ora, a pessoa ela é curada? É pela fé. E essa fé é como diz as Escrituras. Abra aí a sua Bíblia em João, capítulo 7, no verso 38. Eu nem passei para eles lá, né? Então, João, capítulo 7, verso 38. A nossa fé, irmãos, nós cremos, assim como diz as Escrituras. Nós falamos muito sobre isso. A nossa fé é a fé do tipo de Deus. Que fé é essa que é do tipo de Deus? Nós vamos ler aí agora, em João 7, no verso 38. Jesus dizendo, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, ou a palavra, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém, irmãos? Rios de água viva. Ah, mas a água viva é singular, né? Rios. Água viva. Cristo Jesus. Amém, irmãos? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de vida. A nossa história, irmãos, da nossa boca é necessário que flua um rio de vida. Eu não posso andar por aí, você não pode andar por aí. Lá vem o crente. A boca dele é um rio de morte. Vocês já viram alguém assim? Né? Nós não queremos andar com esse tipo de pessoa, mas nós amamos as pessoas. Nós amamos a criatura. Então, um dado momento, nós vamos estar com elas. E elas vão sempre falar conosco alguma coisa que contraria a palavra. Ei, mas nós somos cheios do Espírito e da palavra. E nós andamos em amor. Amém? Mas nós vamos ouvir muitas coisas. Mas nós vamos continuar crendo, porque a palavra nos ensina dessa forma. Quem crer em mim. Amém? Qual a vitória que vence o mundo? Você só pode responder. Então, a vitória que vence o mundo é a nossa. Então, nós temos fé suficiente para vencer o mundo, né? Não é verdade? É por isso que nós andamos por fé, irmãos. Eu percebo a fé, nós podemos fazer isso, né? É como se tivesse a cadeira ali, você pega essa cadeira, levanta e movimenta essa cadeira com a sua mão. Seria a fé natural. Porque vai acontecer, se eu pegar a cadeira, levantar e trazer para aqui e para ali, ela vai andar. Da mesma forma, irmãos, a nossa fé, no mundo espiritual, ela se movendo a favor das pessoas. Não é isso que é fantástico. Você amando as pessoas e a sua fé atuando nesse nível. E o fantástico é que sempre vai existir um verbo. É você pega a sua fé, a fé agressiva, e você crê que quando você orar pelo enfermo, mas é da minha família, irmãos, você é um homem ou uma mulher de Deus, cheios do Espírito e da palavra. Você ora crendo. A sua fé é essa. Você pega a fé do tipo de Deus que já habita em você, está no seu interior, e você pega essa fé, você põe uma ação correspondente a ela. O que é isso? A mesma coisa que Deus diz em Gênesis, né? Deus criando tudo, ele diz, haja luz e houve luz. Da mesma forma você vai utilizar a sua boca, declarando a palavra, falando, chamando a existência. Nós não operamos pelo medo, nós operamos pela fé. Nunca fique com medo, às vezes a pessoa vai orar, mas não vai acontecer nada. Ei, esse espírito não é nosso, não serve para nós.
A fé agressiva é essa, que você olha para o enfermo, eu estou usando enfermidade como exemplo, pode ser qualquer outra coisa. E você olha e você declara, crendo que se fará o que você diz. Existe ousadia em cada um de nós, irmãos. Tem ousadia dentro de nós. Nós vamos até aprender isso, né? Quem fez o rema e quem vai fazer, vocês vão ter uma aula lá sobre a autoridade do crente. Vocês vão entender o tipo de autoridade que vocês têm. Vocês simplesmente são filhos de Deus. É só isso? Não, é tudo isso. É filho de Deus. Como diz também em Gênesis, né? 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Assim como Deus é, você é. Assim como Deus é, nós somos. Mas se eu falar não acontecer nada, fique tranquilo. O mundo espiritual ele foi movimentado por sua causa. Então aguarde o resultado. Não aconteceu nada, fique tranquilo. Continue reinando em vida. Oramos uma vez, as demais nós concordamos pela palavra. Agradecendo a Deus pelo que Ele já fez por cada um de nós. Amém? Então, abre aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 13. 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 13. Continuamos. Daqui a pouco eu vou falar sobre o medo. Mas isso aí é rápido. Então está escrito, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Olha o verbo. Eu criei, por isso falei. E ele continua. Também nós cremos, por isso também falamos. Eu posso até falar que é uma unção coletiva. Esse momento que nós estamos orando na igreja é uma unção coletiva. Todos orando com o mesmo objetivo. E quando você está na sua casa, você está orando. Criei, por isso é que falei. E eu tenho mais um verbo. Criei, falei e recebi. Amém. Cremos, falamos e recebemos. Irmãos, é pela fé. Não é por vista. Amém? Às vezes nós olhamos, o nosso olhar ele é tão perigoso que ele pode criar dúvida. Irmãos, e toda dúvida, ela gera medo. Se tem dúvida no seu coração, aí eu posso ir lá para Hebreus 11, no capítulo 6, depois vocês leem lá. Então, Hebreus 11, no verso 6, capítulo 11, verso 6, diz que qual é a forma que nós temos de não agradar a Deus? É duvidar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando é que eu pratico essa coisa estranha? Sem fé, eu não tenho fé. Eu não pratico a minha fé. É a forma que eu não agrado a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que Deus espera de nós é que nós andemos no mover da fé e na fé do tipo de Deus, como diz as Escrituras. Irmãos, é fantástico quando nós pregamos aqui o que está escrito. É o que está escrito. Aqui ninguém inventa nada. É só palavra. É a fé que vence o mundo. É a fé que nos dá a vitória. Amém? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Verbo, eu criei, por isso falei e recebi. Nós cremos, por isso falamos e recebemos. Amém? O homem sacerdote do lar, você não tem só o direito, mas você tem um dever de orar pela sua casa. É mesmo, é verdade. Se levante em amor, em adoração. Eu gosto de usar até uma figura de linguagem, um exemplo. Ou você põe um guarda-chuva ou uma árvore enorme, frondosa. Ela gera sombra, mas a sombra que eu falo é que ela gera refrigério, é que ela gera conforto, é que ela gera segurança. Então, o sacerdote do lar, ele traz segurança para a família.
Por que mesmo? Porque é um homem de oração. É porque é um homem que fala com fé, é um homem que chama a existência, é um homem que medita na palavra, é um homem que crê para receber. Esse é o sacerdote do lar. Ele cuida do lar. E por que esse homem, não sei por que veio isso, mas veio. E por que esse homem, ele é macho? É o homem macho na casa. É porque ele honra a esposa. Amém, irmãos? É porque honra os filhos. É por isso que ele é macho. Esse é o homem verdadeiro. Ele honra a esposa, ele ama a esposa, ele ama os filhos, ele ora pela família, ele ora pelos filhos. Tem até o culto doméstico. É mesmo? É, fantástico. Aí você se reúne em casa e ora. É mesmo? Sim. Não é só aqui não. O homem ora, a mulher ora, e o filho ora, e você chama a existência, agradece a Deus por tudo, e crê que se fará aquilo, e permaneça em oração. Se tem algum tipo de enfermidade, manda embora. Simplesmente você passa o rodo, manda embora. Não se conforme, não se contente com nenhum tipo de enfermidade. Ou com falta. Alguém aqui concorda com falta, com enfermidade? Tem alguém aqui? Nós nascemos para reinar em vida, porém é nesse tempo presente. O futuro nós já temos nosso galardão. Amém? Deus é um bom Pai. Mais uma passagem bíblica, 1 de João, no capítulo 5, no verso 4. Então, primeira epístola de João, no capítulo 5, no verso 4, que diz: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Somos nós, irmãos. Está falando sobre nós. A nossa fé, essa é a vitória que vence o mundo. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o nosso Senhor ou é Filho de Deus? Somos nós, irmãos. Nós podemos até dizer: eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero entender melhor a palavra, eu quero praticar, eu quero meditar. Aleluia! Mais uma passagem bíblica. Romanos, no capítulo 10, no verso 17. Isso aqui é bom a gente memorizar. Às vezes eu falo, vamos rememorar, porque já está escrito. Então, Romanos, no capítulo 10, no verso 17... E assim, às vezes nós perguntamos: como é que eu posso evoluir a minha fé? Como é que eu posso fazer com que a minha fé cresça? O que eu tenho que fazer? E Romanos 10, 17, ele te responde: e assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação de qualquer coisa. Pela pregação da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então aqui fala o quê? Eu tenho que congregar, eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que ler Bíblia. Tem muitos livros bons ali. A gente até recomenda alguns livros. Tem um livro que eu particularmente eu amo. Eu o amo. Eu ia até trazer, porque eu não vi ali. A palavra de Deus é um remédio infalível. Eu gosto desse livro. Porque ele já deu a resposta. A palavra de Deus é um remédio infalível. Eu já tive essa experiência, às vezes você chega no hospital, isso acontece, é normal, irmãos. Aí a pessoa entra no hospital e ela vai lá, tem a consulta e tal, mas você está lá,
Você foi para aquela consulta, porque tem algum sintoma do seu corpo. Aí o médico fala, você vai ali tomar uma vacina. Aleluia. Aí você toma a vacina, ou qualquer vacina. Aí quando você toma a vacina, você crê que foi curado. Amém, irmãos? Então assim, tomei, passou. Me deram voltarem aqui, a dor até foi embora. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Essa mesma atitude nós temos que ter com a palavra. Né? Nós temos que crer da mesma forma. Viu a loucura para a vacina aí? Que eu tenho que tomar porque não vale nada. A palavra. Na Escritura Sagrada, eu chamo de insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Não é bíblico. Você crê para receber. Eu sou curado. Nós declaramos isso. Eu sou sarado. A palavra nos orienta em Isaías 53, que verdadeiramente o Senhor Jesus, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Tem alguma coisa tirando a sua paz? Mesmo você acorda, tirou a minha paz. E nessa mesma passagem bíblica que eu acabei de falar aqui, Isaías 53, na continuidade, lá diz assim, que o Senhor, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Aí vem algo que nos contempla, que nos abrilhanta. Lá diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Então, irmãos, quando vier aquela voz, sabe, do inimigo, que você perdeu a paz, a palavra já nos garante algo que eu acabei de falar aqui. Tudo que tirava a nossa paz, Jesus levou sobre si. Esse é o significado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Tudo que tirou a nossa paz está com Cristo Jesus. É por isso que é repetido aqui várias vezes, você precisa andar em amor. E nós precisamos. Eu preciso andar em amor. Porque às vezes a gente até explode, mas não deveria. Porque nós somos representantes de Deus na terra, homens e mulheres cheios do Espírito e da palavra. É a garantia bíblica, é bíblico. Eu preciso, né, viver dessa forma. Eu preciso amar as pessoas. Outra coisa, irmãos, fantástico também, que eu fazia isso muito no passado. Às vezes nós olhamos para a criatura, falando de criatura, amém? Um dia nós somos criatura. E às vezes até perguntava, né? E falava, né? Assim, isso aí, nem Jesus, não tem jeito, não. Mas e eu? E cada um de nós? Onde nós estávamos no passado? Nós não fomos regenerados, recriados em Cristo? Graças a Deus por isso, nós nascemos de novo, nós temos o nosso livro escrito no livro da vida do Cordeiro. Nós somos livres da condenação do mundo, feituras de Deus, imagem e semelhança. E o tempo vai nos ensinando que quando você olha para uma criatura, ela foi criada por Deus. Aí nós temos que respeitar essa criatura. Você fala, por quê mesmo? Irmãos, a condição dela é criatura. E a nossa condição diante de Deus, nós somos filhos. Mas quando aquela criatura, ele abre a boca, por culpa da palavra? Por culpa da palavra porque você pregou e ele entregou a vida para Jesus. E ele declara, você pode marcar no relógio aí, eu falo que dura de 2 a 3 segundos. Você ministrou, o Espírito Santo convenceu, você não convence ninguém. E ele diz, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Pode marcar, é de 2 a 3 segundos, depende da velocidade da voz da pessoa. Sabe qual a condição dele? Daquela criatura que a gente nem cria, que um dia ela poderia ser transformada. A condição daquela criatura
é a mesma nossa. Ela passou e se tornou filha e filho de Deus. Acabou. É mesmo, sim. Aquele impossível, ele se tornou possível por causa do mundo espiritual. Aconteceu. Ele foi transformado. Ele aceitou. Ei, ponto final. Deus falou, acabou. Então, o nosso olhar para qualquer criatura é um olhar de amor e de respeito. Porque quando ele declara isso, acabou, irmãos. É irmão e é irmã. O tratamento é o mesmo. Nós temos que amá-los. A palavra de Deus até nos diz, não é tão fácil orar pelos irmãos. Quem a gente ama. Mas quem nós não amamos, e nós oramos a respeito disso. Pai, obrigado, porque eu posso amar e abençoar qualquer pessoa. É bíblico. Eu posso amar, respeitar qualquer pessoa. Mas a criatura, aquele que me perturba, irmãos, é verdade. Verdadeiramente. Esse é o andar em amor. Amém? Está correndo o tempo, então abre sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Aí eu peço um pouco de atenção de cada um dos irmãos aí, irmãs também. Olha o que está escrito. 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 7, diz: porque Deus não nos deu o espírito de medo. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor, de moderação, de coragem, de ousadia. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela trata o medo como um espírito. Então, o medo é um espírito, está escrito. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de ousadia. O espírito de coragem, de avanço. Então, irmãos, esse espírito de medo, ele não vem da parte de Deus. O que vem da parte de Deus é o espírito de ousadia, de coragem. É aquele espírito que ministra aquela fé agressiva que você fala. Ei, você é curado. Falar, esse louco está falando que é curado e está lá na UTI entubado. Não tem problema, nem é para ter problema. Você olha pela fé, mas você crê que aquela pessoa já é curada. Está toda entubada, sim. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Ei, a fé, como diz a Escritura, a fé do tipo de Deus. Essa é a fé que habita em mim. É o seu modelo agressivo. Quer ser agressivo? Pratica a fé. A fé é do tipo de Deus. A fé que vence o mundo. Olha para a doença, olha para a enfermidade como nada. E declara o que você é. Simplesmente. Qual seria a fonte do espírito do medo? É do inimigo da nossa alma mesmo, irmãos. É do caído. É daquele que você olha para baixo para falar da ordem. É do diabo. Irmãos, esse espírito do medo, ele é muito perigoso para cada um de nós. Porque quando você tem medo gerado no seu coração, sabe o que acontece? Já falei aqui de Hebreus 11:6. Quando você olha para algo e te deu medo, você creu em Deus, você creu no espírito de ousadia ou no espírito de medo? Se gerou medo no seu coração, irmão, gerou dúvida. Nós desagradamos a Deus. Mas nós acabamos de ler que o que Deus nos deu foi ousadia, coragem.
O espírito de medo não faz parte da sua vida e nem é para fazer. Não tenha medo. Nunca tenha esse tipo de medo. Terça-feira nós estávamos aqui, eu até esqueci o nome me desculpe, da irmã que ministrou aqui, adolescente. Isabel. Isabelle. Amém, irmãos? Ela entende o que eu estou falando. Ela falou sobre isso aqui. E eu entendi muito bem o que ela falou. Ela mandou embora o medo para exercer a fé do tipo de Deus e viver o que ela vive hoje. Ela vive pela fé. Ela se alimentou tanto da fé que ela entendeu que aquilo não pertencia a ela. Não preciso falar o que é. Ela olhou e falou, esse espírito de medo, ele não pertence a mim. O que pertence a mim é o espírito de ousadia. É o que eu vou andar e o que eu vou atuar e vou reinar em vida na palavra de Deus. E ela entendeu e recebeu. Não é que a gente estava aqui na terça-feira, foi isso. Ou tudo isso. Foi isso que ela falou. Ei, isso não me pertence não, pô. Eu nasci para reinar em vida nesse tempo presente. Foi isso que ela falou. Eu sou adolescente, mas eu tenho o direito de ser feliz. E eu vou ser feliz porque a palavra me garante isso. Amém? Foi isso que ela ministrou aqui. Foi isso que eu ouvi saindo da boca dela. Ela não deu ousadia para o medo. Ela usou a fé agressiva. Ela falou e recebeu. Amém, irmãos? Tem tanta coisa para falar, mas... Aleluia. Glória a Deus. Deus é um bom Pai. Tem muitas passagens bíblicas, mas eu vou respeitar aí o horário para a gente não... É o que eu falo, né? Pregar é bom. Irmãos, entenda algo, falar de Deus é bom, nunca de novo. Quando o pastor, e até esqueci de agradecer o pastor Alexandre e a irmã Isva pelo convite, nós estamos aqui ministrando para vocês. Mas quando vocês receberam o convite para vir aqui ministrar, entenda o que eu falei sobre o espírito de medo, hein? Não pertence a você. Venha e ministre a palavra. Subiu aqui, não tem nada a ver, irmãos. Deixa Deus te usar. Fala na sua oração, Pai, o que o Senhor quer que eu fale para os seus filhos? Nós somos filhos de Deus. Hoje eu estou aqui ministrando e amanhã eu estou ouvindo, com muita alegria. Ouvir a palavra é bom, ministrar é bom. É fantástico. Então, se policie nisso. Não fique com medo de nada. Amém? Abra sua Bíblia aí, de novo, a gente ouve tanto essa palavra aqui, eu já ouvi ela aqui. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Aqui fala sobre a renovação da sua mente. Então, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não quer? Todos nós queremos. Eu tenho que fazer o quê? Eu não posso me conformar com esse século. E eu faço mais o quê? Eu tenho que renovar a minha mente. Fazendo o quê? Lendo a Bíblia. Amém. Meditando, falando, chamando a existência, declarando, andando em amor, orando em línguas, profetizando. Amém, irmãos? Para concluir, aleluia, eu vou ler essa, são só 3 linhas aqui, mas essa aqui não foi eu que escrevi. Nós temos um livro que é o Alimento da Fé, do nosso ministro, Kenneth Hagin, ele é um devocional. Aí, numa dessas páginas, tem escrito isso aqui. Eu costumo ler,
Às vezes você lê e o que eu falei para vocês aqui hoje, que eu ministrei. Você lê e Deus vai revelando coisas para você e você vai transformando aqui, fazendo a sua ministração. Ah, está escrito aí? Ó. Sim, está escrito aqui. Mas é porque Deus falou comigo, eu fui escrevendo. Ah, você não abriu a Bíblia, é porque eu copiei aqui, que fica mais rápido, né, por causa do tempo. Amém? Então, nesse livro, para nós é uma verdade. Ele diz assim, o nosso irmão Kenneth Reagan, né? O medo não é a mensagem da igreja. A fé é a mensagem da igreja. O bom ânimo é a mensagem da igreja. Não temais é a mensagem da igreja. Amém, irmãos? Então, o medo não é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja, hoje nós estamos aqui. Então, a mensagem da igreja evangélica, Verbo da Vida do Guará, é fé. E não medo. O medo nós mandamos embora em nome de Jesus. Nós não aceitamos o medo. Amém? Nós somos operosos praticantes da palavra. Amém? Tinha algum visitante aqui? Todos são de casa. Todos são de casa. Estou falando porque eu ia fazer o convite. Tem alguém? Todos são salvos, né? Todos oram em línguas. Aleluia. Eu não gosto de fazer essa pergunta, mas tem que fazer. Tem alguém no nosso meio que tem algum tipo de enfermidade, mesmo sabendo que Isaías 53 diz que verdadeiramente o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e nós somos curados. Então, tem alguém no nosso meio que tem algum tipo de enfermidade, vou chamar aqui o louvor, aleluia. Tem alguém que tem algum tipo de enfermidade e o que você deseja é que nós concordemos com você em oração, que você é curado. Amém? Outra coisa que nós temos que entender, irmão, nós temos, quando eu falei da autoridade do crente, é porque você tem o potencial para orar e para você mesmo ser curado, e pela sua família. Nós estamos aqui para concordar com vocês em oração. Amém? Jesus nos ensinou isso várias vezes. Vá, a sua fé te curou. Está com um louvor aí bem abençoado. Aleluia. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Glória a Deus.